Oi gente, tudo bem com vocês? Depois de tanto tempo voltei aqui pro canal. Mas dessa vez, gente, eu vim gravar um vídeo falando sobre o meu processo de emagrecimento. E falar pra vocês que eu consegui, em quase 7 meses, amamentando minha bebê, conseguir manter a constância dentro desse processo, visto que desde a minha adolescência, desde a minha fase bem novinha, eu sempre tentei emagrecer e nunca conseguia. Eu tenho 1,63 m de altura e cheguei ao auge dos meus 95 quilos antes de eu ter a minha filha. Eu já tinha 2 meninos, né, o Breno e o Cauã, que quem me segue aqui no canal já sabe disso. E pelos meus vídeos antigos, vocês vão ver que meu rosto tá bem grande, né? Essa parte do meu corpo tá bem maior, eu tô bem diferente, porque eu estava obesa, tava muito acima do meu peso. Mas mesmo assim eu gravava por YouTube, mesmo assim eu nunca tive vergonha de gravar pra lugar nenhum. Sempre gostei de gravar vídeo. O meu estado de como eu tava na obesidade nunca me impediu de gravar vídeo pra internet. Eu sempre gostei de estar aqui no YouTube, eu sempre gostei de estar nas outras redes sociais gravando também. Mas a minha obesidade começou a incomodar porque eu queria trabalhar com a minha imagem, né? As pessoas não me falavam, mas eu sabia por alto que me chamavam de baleia. E, gente, eu tô dando a comidinha aqui pra Brenda, pra minha bebezinha, na minha tapauê de margarina, porque ela acordou e aí agora ela tá lanchando. E além do comentário das pessoas, era eu mesma que estava me sentindo insatisfeita com o meu corpo ao me olhar no espelho. Tentar vestir uma roupa, colocar uma calça, entrar numa loja pra mim era desastroso, porque quando eu ia experimentar uma roupa, não cabia em mim. Eu lembro que num fatídico dia eu fui numa loja, era final de ano, eu queria achar uma roupa pra me usar no Natal e no Ano Novo, e saí chorando porque não tinha nenhuma peça pra me usar. Foi ali pelo meado dos anos de 2020, sabe, 2021 ali, onde eu cheguei ao extremo, né? Vou deixar fotos aqui do tempo que eu fiquei bastante obesa. Nesse tempo, entre 2019 a 2021, que foi o tempo que eu comecei a engordar demais, foi o tempo que eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Eu tive depressão muito forte. Foi o tempo que o meu filho ficou com a minha irmã, né? Nesse tempo foi o momento em que mais precisei de apoio. Eram 2 bebês, eu não tinha rede de apoio, morava longe da minha mãe, da minha irmã. Minha mãe morava numa cidade, a minha irmã morava em outra, eu morava em outra, com 2 bebês pequenos. A minha cunhada naquele tempo nem podia me ajudar, porque a mãe dela era idosa e ela cuidava da mãe dela, então eu era sozinha. E nesse tempo foi o tempo em que eu mais fiquei no fundo do poço. Eu não vou culpar isso aos meus filhos, tá? A culpa foi minha mesmo, porque eu não dei um espaço nem de 1 ano, uma gravidez e outra, e já engravidei logo e foi muito pesado pra mim, né? Foi uma carga muito pesada pra mim naquele momento. Eu romantizava muito a maternidade, mas não sabia que a maternidade era tão difícil. E sem rede de apoio era mais difícil ainda. E eu fui engordando. Eu já tava acima do peso antes de engravidar do Cauã, né? Eu tava 10 quilos a mais acima do meu peso. O meu peso ideal é entre 50 a 66 quilos. E naquele tempo, quando eu engravidei do Cauã, eu tava com 75, 76 quilos. Eu tava acima do peso que era pra me pesar, gente. Lembrando que eu tenho 1,63 m. Do meu primeiro filho, eu tive uma diástase abdominal. E me deu muita estria na minha barriga, porque ele era um bebê muito grande, ele era um bebê gigantesco, esticou demais a minha barriga. Já tava ultrapassando as 40 semanas dele nascer, então não tinha mais pra onde ele crescer. E ele era muito grande, e a minha barriga cresceu demais, eu tive a diástase. E não dei um espaço nem de 1 ano, nem pra fechar direito a diástase, nem pra voltar ao meu corpo normal pra engravidar de outro bebê, e estando acima do peso fez com que agravasse ainda mais a minha situação, que a minha diástase ficou mais aberta ainda por conta da barriga que ficou enorme, né, com a gordura ali, né? Eu estava obesa, como eu falei pra vocês. Eu ficava triste quando eu ia numa loja experimentar uma roupa porque não ficava bom em mim. A parte da minha cintura, gente, era pavorosa. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais. Então eu me escondia, veio com a internet a militância gorda, né? E eu me escondia atrás dessa militância. Eu vou seguir essas influenciadoras,
Porque se elas são gordas e são empoderadas e não se importam com o comentário em relação ao corpo delas, se elas estão se sentindo bem, confortáveis assim, eu vou seguir elas também. Não vou ligar, simplesmente eu vou me aceitar. Só que as pessoas só aceitam gente gorda, gente, na internet, porque na vida real você sofre, não tem roupa que caiba em você, você sai de uma loja humilhada, como eu saí naquele ano daquelas lojas humilhada, porque não tinha uma roupa pra mim, e quando eu vi a roupa, era roupa de velha. Eu lembro benzinho, como se fosse hoje, que eu saí da Marisa chorando, porque eu só achei uma blusa grandona do Mickey, que eu vou até deixar foto pra vocês de como foi o meu Natal daquele ano. Foi uma blusona do Mickey tamanho GG, com um short jeans número 46, que foi o que coube em mim, e uma sapatilha. Porque eu não tinha como usar sapato alto, né? Eu tava muito acima do meu peso e não comprava a roupa que eu queria. Eu sempre tinha que comprar o que dava pra mim usar. Era bem frustrante, era triste, mas eu continuava engordando, né? Eu nunca conseguia achar maneiras pra emagrecer. Fazia dietas de sopa, de ovo, cada dieta maluca, gente, que eu fazia. Já tô com a minha água aqui. E eu olhando de vez em quando pra Brenda, que ela tá brincando. Aí, de noite não copiar, então eu não vou jantar de noite. Eu vou comer de dia e de noite não vou jantar. Gente, lê do engano. Continuava gorda. Fazia jejum de dias. Porque assim, o jejum ele é uma estratégia para emagrecer, mas não a longo prazo, né? É só durante um tempo. E eu queria levar eternamente. Só que quando eu saía desse jejum, eu comia demasiadamente porque me dava compulsão alimentar. Então assim, eu nunca consegui emagrecer. Então eu já entreguei para Deus. Eu dizia assim, eu já tenho a genética desse jeito, então eu já vou ser gorda mesmo, então paciência. Se eu já sou gorda desse jeito... Eu lembro que eu fiquei solteira em 2022. Eu já tinha entrado eu já tava começando a entrar no processo de emagrecimento lá pro meio de 2021, no período em que eu tava morando no Rio Grande do Sul, que eu morei no Rio Grande do Sul durante um tempo. Aí quando eu voltei pro Pará, eu decidi entrar de cabeça, sabe? Eu já tava no começo, tava fazendo algumas estratégias de jejum intermitente, tava fazendo treino em casa, né? Bebendo muita água, bebia 4 litros de água, me alimentando de forma mais saudável, aí comecei a perder. Aí foi aí que eu perdi 12 quilos, aí no Pará eu perdi mais uns 2, né? Uns 3 quilos no Pará, se eu não me engano. Sei que perdi 15 quilos naquele período, tá? Aí foi quando eu gravei o vídeo em 2022 falando pra vocês que eu tava solteira, que eu tava dentro do processo de emagrecimento, né, tudo. Aí depois eu conheci o meu atual esposo, vim pra cá pro Paraná com ele, e nesse período eu engravidei da Brenda. E na gestação da Brenda eu engordei, né, lógico. Eu não podia fazer restrição alimentar, não podia fazer dieta. Até podia, mas não estava com condições no momento de consultar uma nutricionista. E eu comia normal, gente, tá? Durante a gestação eu não me privei, comi mesmo. E depois que ela nasceu, quando ela completou 4 meses, a gente viajou pro Pará. E lá eu decidi que eu ia comer tudo que eu tivesse que comer. Comi mesmo, tudo que eu tinha que comer das comidas típicas do Pará, eu comia ali. Quando eu voltei pra cá, pro Paraná, eu comecei meu processo de emagrecimento em setembro de 2024. E eu disse que eu ia começar de verdade. Então, no momento em que eu tava no processo de começar novamente, de recomeçar o meu processo de emagrecimento, eu fui pra internet pesquisar. E pesquisei bastante, gente. Pesquisei perfis de nutricionistas, perfis de pessoas que passaram pelo processo de emagrecimento, estudei bastante, procurei informações na internet, porque eu acho que todo mundo deveria fazer isso. E fui procurando uma estratégia que eu pudesse emagrecer amamentando, porque todas as vezes em que eu amamentei, eu não conseguia emagrecer. Eu achava assim, eu vou comer tudo que eu posso comer na minha primeira gestação, né? E não vou engordar, porque dizem que quando amamenta, a gente emagrece. Gente, depende da pessoa, tá? Mesmo amamentando, eu continuava engordando. Mesmo amamentando, eu comia muito, porque eu sentia muita fome. E aí eu ia comer, eu disse, meu Deus, que fome é essa? Parece que eu tô, sei lá, tô presa, sabe? Há dias num cativeiro.
e me dava muita fome durante a amamentação, e isso é normal, nosso corpo ele gasta muita caloria para poder produzir o leite, e realmente acaba dando muita fome em quem está amamentando, e eu sentia muita fome. O que aconteceu? Eu fui pesquisar e encontrei uma maneira assim assertiva para conseguir entrar no processo de emagrecimento, que foi o déficit calórico. E aí, quando eu aprendi sobre o déficit calórico e vi que a única forma pra gente conseguir emagrecer era com o déficit calórico, ali eu me achei, ali eu me encontrei. Aí que deu certo. O que é que eu fiz? Eu não tinha condição financeira para pagar uma consulta com nutricionista, com endocrinologista, eu não tinha dinheiro para pagar uma academia, tava com a bebê pequena, sem trabalhar, só ficando com ela em casa. Então comecei a me organizar. Eu segui alguns perfis de algumas americanas que a maioria delas são mães conservadoras, procuram e optam por treinar em casa, manter o corpo em casa, coincidindo com os afazeres domésticos e cuidar das crianças. Então o que eu fiz? Eu decidi fazer isso. Quer saber? Eu vou sair da minha zona de conforto e vou fazer tudo isso sozinha em casa. Dizer que eu perdi 18 quilos, gente, sozinha em casa, sem ajuda de nada, sem medicamento, sem nada, sem ir no nutricionista, sem academia, sem nada, sozinha em casa. Eu comecei a fazer esse déficit calórico, que foi querer consumir menos caloria e gastar mais. Fazendo o quê? Optando por alimentos limpos, comida boa, comida de verdade. Beber 3 litros de água por dia. No meu início, no meu começo do meu processo, eram 4 litros de água, agora são 3. Os primeiros dias, o primeiro mês eu decidi fazer uma dieta restritiva, porque eu queria perder aquele líquido, né? Que eu tava inchada, eu tava muito inchada. E aí eu queria perder aquele líquido e queria perder de forma até rápida, porque eu estipulei uma meta. A primeira coisa que eu fiz foi estipular a meta. Eu esqueci de falar pra vocês que lá no Rio Grande do Sul eu tinha acompanhamento psicológico, tá? Então, pessoas que têm ansiedade, depressão, a gente sabe que a obesidade, por trás dela, sempre tem um trauma, sempre tem uma doença, sempre tem alguma coisa, não é só a obesidade. A obesidade geralmente é o derivado de alguma coisa, a não ser que a pessoa tenha algum problema genético que faça com que ela nasça com a tendência a ser obesa. Mas geralmente a pessoa que nunca foi obesa e que se torna obesa, como foi o meu caso, eu nunca fui obesa, mas eu sempre fui uma menina, uma adolescente cheinha. Eu nunca fui magrinha a minha vida inteira. Eu sempre quis ser muito magrinha, mas nunca fui. Sempre tive corpão, sempre tive um corpo, né, esbelto, tanto que eu menstruei com 10 anos de idade. Quando eu cheguei na minha fase adulta, eu sempre lutei para conseguir emagrecer e nunca conseguia, né? Sempre foi uma luta para mim essa questão. Eu sempre sofri de efeito sanfona. E consegui emagrecer agora com essa dieta, porque foi uma dieta que eu não precisei passar fome, eu precisei entender como que funcionava o meu organismo. E antes de eu começar, eu tive acompanhamento psicológico para curar ou tentar equilibrar as minhas crises de ansiedade, entendeu? E tentar curar os meus traumas com outras coisas que não fosse a comida, porque apesar de eu fazer artesanato, apesar de eu ter a minha terapia, eu me agarrava naquilo com tanta força, com tanta vontade, que eu passava o dia inteiro sentada, né, fazendo as minhas encomendas ou trabalhando com artesanato, e comia na mesa do meu trabalho, levava meu prato para ali, entendeu? Às vezes não comia direito e quando comia muito, ficava horas sem comer e quando comia muito, porque eu não tinha horário certo por conta de estar trabalhando com as minhas encomendas. Cuidava da alimentação das crianças à torta e à direita, porque dava besteira para eles comerem, achando que eu tava arrasando e não tava arrasando, gente, dando danoninho para eles, cheio de conservante, achocolatado, biscoito e comendo junto. Então assim, eu tinha uma péssima alimentação e os meus filhos também tinham uma péssima alimentação. Por quê? Por causa de mim, por causa do meu exemplo. Depois que eu fiz o tratamento com a psicóloga, né, eu consegui entrar de cabeça no meu processo de emagrecimento. Só que consegui perder 15 quilos ali e tudo, só que depois do engravidei, engordei tudo de novo e decidi que depois que ela chegasse, depois que ela tivesse 5 meses e que eu pudesse fazer exercícios, porque meu parto foi cesárea, eu comecei
pra fazer. Acordava de manhã, ia beber o meu copão de 600 ml em jejum, porque eu comecei a querer botar na minha rotina beber água em jejum. Porque os nutricionistas, as pessoas que fazem o processo de emagrecimento acontecer na vida delas, disseram que funcionou muito o intestino delas, regulou muito o intestino delas por conta de beber água em jejum. E aí eu fui ver se isso realmente era verdade, gente, porque eu sempre sofri de prisão de ventre, eu sempre tive problema no meu intestino, eu sempre vivia com a barriga ali daquele tamanho estufada, passava 3, 4 dias até mais sem ir no banheiro. Gente, eu vou pegar a Brenda e vou amamentar. Uns e outros vídeos que eu for gravando vai ser amamentando ela para poder conseguir gravar. Como foi meu início? Meu início estrategicamente foi restritivo, porque eu tirei açúcar, tirei pão, comecei a fazer troca de algumas coisas, troquei o açúcar pelo xilitol, né, em algumas receitas, e adoçante, né, outros tipos de adoçante, tipo stevia também eu usava bastante. Bebia minha água em jejum, porque fazia bem, pelos vídeos que eu assisti das pessoas que, né, aconselhavam, inclusive nutricionistas, a beber água em jejum. E aí eu comecei a beber água em jejum, né? Gente, quando eu comecei a beber água em jejum, eu senti uma diferença muito grande no meu intestino, porque começou a funcionar, parece que do nada começou a funcionar, sabe? E aí a minha alimentação era bem restritiva no começo, sem açúcar e sem pão, pra ver se eu conseguia, né, eliminar aqueles primeiros quilinhos ali, quando eu vi que eu tinha perdido 5 quilos. Então isso daqui tá dando certo, né? Então tá dando certo. E aí eu continuei, sem precisar me restringir. Aos finais de semana, inclusive, de vez em quando, eu comia uma pizza, eu comia um fast food, eu comia uma besteira com meu marido. Não deixava de comer uma besteira, comia besteira. Mas eu estava emagrecendo. Tem todas as refeições a gente se alimentar com alguma fruta, né? Associado ali a legume, verdura, né, no nosso prato. É uma porçãozinha de proteína. Eu sempre procurei comer carne de frango, carne de porco, né, carne de boi, mas que fosse uma parte da carne ali mais magra, que não tivesse tanta gordura. E com isso, gente, eu conseguia emagrecer de uma forma saudável, né, amamentando a Brenda. Até mesmo porque eu não poderia, gente, cortar tanta coisa da minha alimentação. Era uma amamentação totalmente exclusiva. Então eu não podia de jeito nenhum restringir a minha alimentação por conta dela, porque eu estava amamentando ela. Então eu não podia restringir a minha alimentação, sabe? O segredo foi déficit calórico, beber 3 litros de água por dia ou 4 litros de água por dia e treinar cardio todo dia, porque cardio ele vai te ajudar muito a acelerar o processo de emagrecimento, tá? Tudo isso fez com que eu perdesse 18 quilos, gente. Sozinha, sem ninguém, só pesquisando. E outra coisa, os treinos que eu faço aqui são os treinos do Renan Gonçalves, da Olena, que os treinos da Olena são maravilhosos. Eu fazia hitbox, hip hop fit, tá? Eu fazia os treinos do estilo Zumba com estilo Santos no começo também. Então assim, aqui no YouTube você vai achar infinitas possibilidades de você começar a fazer um treino em casa. Coloca um tapete na tua sala, no teu quarto. Eu colocava no quarto, né? Agora eu deixo na sala, mas eu colocava no quarto, perto da neném. E treinava. Ela não queria ficar no berço, ela não queria ficar na cama. Eu botava ela no chão pra brincar, no tapete. E treinava, gente. Então assim, quando a gente quer, a gente acha um jeito, sabe? E, gente, eu só posso dizer pra vocês que eu tô muito feliz com o resultado, né? Agora, o próximo processo é musculação. É tentar fechar a diástase, que eu tenho 3 dedos de diástase, é muito grande a minha diástase. Eu consegui emagrecer o corpo inteiro, mas ainda continuo com aquela barriga saliente por conta da diástase. Mas eu treino todos os dias, faço treino de abdominal, né, filha? Eu faço treino de abdominal. Tá cantando. Eu faço treino todos os dias para que eu possa conseguir obter um resultado aí na minha barriga. Durante o vídeo eu vou estar colocando fotos aqui do meu antes e depois. Mostrar para vocês, gente, que é possível assim, depois de você ser mãe de 2, de 3, de 4, só você querer,
sabe? Sem pagar nada. Procurem, gente, quando tiver na promoção, na feira, vai na Ceasa, vai no final do dia comprar arroz, verdura, ter legume pra você achar num preço mais legal, que a gente sabe que tudo tá muito caro, né? Inclusive o ovo aumentou. Tudo tá caro, então assim, procura promoções, procura oferta. Se o ovo tá caro, mas assim, o pedaço da carne, o peito do frango tá mais em conta, vai lá e compra, sabe? É importante ter proteína na nossa alimentação no processo de emagrecimento. Eu não comprei creatina, eu não comprei whey protein, eu não tô tomando colágeno ainda, porque no momento eu não tenho condições disso. Mas o que eu posso, dentro das minhas limitações, dentro das minhas condições, eu faço, que é comer o básico, é comer comida de verdade. Legume, verdura, proteína, sabe? Carne, derivado do leite. Então, assim, procurem comer. Assim, é o que todo mundo fala. Até é clichê falar isso, mas é uma realidade que vai fazer com que vocês emagreçam. Comece a descascar mais e desembalar menos, sabe? Opte por deixar de comer embutidos, coisas fritas, né? Frituras, gordura, sabe? Coisas que contenham muito sódio, né? Aqueles temperinhos prontos que vem, não é bom porque ele tem muito conservante. É melhor você trocar por temperos naturais, né? Para temperar a tua comida. Procura deixar mais de comer açúcar todos os dias. Faz a substituição pelo adoçante e abusa na salada e no legume na hora do almoço. Fazendo tudo isso, gente, intercalando com treino e água, bebendo muita água, não tem erro. Você vai conseguir emagrecer muito. Você vai conseguir emagrecer bastante.